Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à minha aula 14. E é o seguinte, esse inicinho aqui do vídeo vai ser um pouco diferente. Minha câmera vai estar aqui no meu notebook ao invés de estar ali no meu ring light, porque por algum motivo o áudio saiu cortado quando eu gravei essa aula durante a semana e eu não tinha percebido isso. Então vou ter que regravar aqui os primeiros 4 minutos rapidinho só para poder renderizar e publicar para vocês. Hoje já é sexta-feira, daqui 3 horas eu já tenho que publicar essa aula. E já teve várias vezes que eu descumpri com o meu horário de 15 horas sexta-feira. Então, vamos lá, rapidão aqui. Essa aula está dividida em 3 partes. Aqui, eu vou explicar o conceito das métricas. Se você já entende as fórmulas, os cálculos, eu acredito que até dê para você passar. Eu vou falar da relação das métricas, né? E eu vou falar o que você pode fazer na prática para mudar cada métrica dessa. Recomendo que você fique até o final nessa aula, porque está muito boa, tirando esse problema do início. Então vamos lá. Aqui eu separei as métricas por algumas cores, beleza? Então as métricas que vão falar sobre impressões, alcance e números de vezes que o meu anúncio apareceu vão estar em vermelho. As métricas de dinheiro, de valor gasto, vão estar em verde. As métricas de cliques vão estar em laranja. E as métricas de receita vão estar em azul. Vamos lá. Existem essas métricas que a gente consegue ver lá nas fontes de tráfego. Então, por exemplo, suponhamos que num período determinado de anúncios, eu anunciei minha marca e eu alcancei 1000 pessoas. Só que, nesse mesmo dashboard, nesse mesmo relatório que aparece lá na minha conta de anúncios, aparece que eu apareci 4000 vezes. E eu fico confuso, eu não consigo interpretar esses dois dados. Se eu apareci para 1000 pessoas, como que eu posso ter aparecido 4000 vezes? Não era para eu ter aparecido ou para 4000 pessoas ou aparecido apenas 1000 vezes? É o seguinte, o alcance, essa métrica de alcance, ela está falando sobre contas únicas, usuários únicos. Então eu posso ter aparecido para o João, Joana e o Joaquim, por exemplo. Só que para Joana, para o João e para o Joaquim, eu apareci várias vezes. Então o número de vezes que eu apareci, que é a métrica das impressões, ele vai ser maior do que o de alcance, entendeu? Isso é uma regra do tráfego. O número de vezes que você aparece tem que ser necessariamente do que o número de pessoas que você aparece. Matematicamente, é impossível acontecer o contrário. Se por um acaso no seu dashboard o número de alcance está menor, está maior do que o número de impressões, essa fonte de tráfego está bugada. Ou existe algum problema aí de pixel, alguma má configuração, alguma coisa desse gênero, mas está bugado. Matematicamente é impossível o número de impressões ser menor do que o número de alcance, beleza? Guarda isso. Agora, tem uma outra métrica que fala sobre isso que eu não consigo entender muito bem, que é a frequência. O que diz frequência? Vamos lá. A frequência não é uma métrica que ela já chega no seu relatório assim de cara. Ela depende de outras duas métricas, que é impressões e a métrica de alcance. A frequência ela vai falar da razão entre as suas impressões e o seu alcance. Então, a fórmula dela é essa aqui, impressões dividido por alcance. Você vai pegar todas as vezes que você apareceu, dividido pelo número de pessoas que você apareceu. Então, se eu apareci 4000 vezes para 1000 pessoas nesse período aqui de um mês que a gente está falando nesses anúncios, significa que eu apareci numa frequência de 4 vezes por pessoa. Pode ser que para a Joana eu tenha aparecido 10 vezes. Pode ser que para o Joaquim eu tenha aparecido uma única vez. Essas 4 vezes, elas são uma estimativa, são uma média, em que você vai pegar todos os números gerais, dividido pelos números gerais do alcance, né? Impressões gerais por alcance, e aí você faz um resultado final. Ele não é um número preciso. Pode ser que o seu vizinho lá, que viu os seus anúncios, ele tenha visto 15 vezes os seus anúncios nesse período. Tá? Isso aqui é só uma média. Beleza, vamos voltar para a aula agora com o áudio original, porque já deve ter passado aí dos 4 minutos. Falou? Se esse número de frequência no seu relatório tiver em 1, ou 1.6, números quebrados ou números pequenos, não se preocupe. A frequência não é o tipo de métrica que você vai olhar e pensar, eu preciso aumentar isso aqui. Nossa senhora, é muito importante. Na maior parte dos casos não é. A frequência só vai ser importante em campanhas de aquecimento, campanhas de lembrete e lançamentos, na fase de remarketing. E olha lá, tem outras métricas que são muito mais importantes de você olhar antes de olhar para a frequência. Entendeu? Beleza, passamos das métricas de impressões, de alcance, né? Essas métricas vermelhas.
Agora, vamos falar das métricas de valor. Essa aqui, ela é o núcleo dessa aula. Aqui é onde está a maior parte do conhecimento que eu quero te passar nessa aula, então preste muita atenção, porque assim, isso é uma fórmula matemática que você vai ter que aprender. E se você não prestar atenção nisso aqui, se você deixar passar, provavelmente qualquer outro cálculo que você quiser fazer que não está dentro dessa aula, você vai perder. Tudo está dentro dessa fórmula aqui. Então vamos lá. Nesse cenário em que eu apareci 4.000 vezes para 1.000 pessoas, eu tive que gastar R$100. Como que eu calculo o meu custo por X? O que significa custo por X? X, dentro dessa fórmula matemática que eu estou te passando, é uma variável. Variável é aquilo, dentro da matemática, é aquilo que pode variar. Então X, eu posso chamar aqui de compra, eu posso chamar de carrinho, eu posso chamar de lead, eu posso chamar de visualização de vídeo até 95%. Eu posso chamar de evento personalizado. No meu caso, no meu site, é o PG Obrigado. Eu tenho esse evento no meu site para quem se cadastra. Então, esse custo por X é basicamente aquilo que você está querendo calcular. Custo por clique, né? A gente vai ver aqui mais embaixo. Vai ter também custo por compra, custo por evento personalizado. Lá no Facebook Ads, para você ver essa métrica, eu vou ter uma aula no meu curso iniciante, só te mostrando isso aqui, mas enfim, depois você consegue ver. Só para te dar uma introdução, você entra lá no painel das métricas e aí você pesquisa pelo nome do seu evento personalizado. E aí vai ter lá total, custo, retorno e alguma outra métrica que eu não lembro. Você clica no custo e aí você vai ver. A cada evento de blog, por exemplo, do meu site, a cada evento de PG Obrigado, está custando um valor X, está custando tanto, entendeu? Esse cálculo ele é feito em cima dessa fórmula. Você vai pegar o valor que você investiu vezes dividido pela variável. Então, se a minha variável é compra e eu tive 5 compras com esses R$100, significa que esse X vai ser substituído pelas minhas 5 compras. Então vai ser 100 dividido por 5, o que vai dar R$20 por compra. Se a métrica que eu estou analisando no lugar de X é lead e eu tive 25 leads nesse período, então eu substituo dentro da minha fórmula X por 25. 100 dividido por 25, que era o X foi substituído por 25, dá 4. Então eu estou pagando R$4 no meu lead, entendeu? É assim que funciona essa métrica. É assim que funciona a métrica do custo, entendeu? Basicamente é essa fórmula, não tem segredo. Toda vez que você vai ver custo por, você vai pegar valor investido dividido por. Custo por significa divisão. Entendeu? Valor total dividido por o que vier pela frente na frase. Entendeu? Então, custo por carrinho e etc. Eu acho que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, eu devo ter repetido a explicação no mínimo umas 5 vezes. É só você voltar alguns minutinhos aí que você vai entender. Beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Beleza. Vamos aqui nas métricas laranjas, as métricas que falam sobre cliques. Nesse meu período, eu investi R$100 e eu tive 50 cliques. Como que eu calculo o CPC? O CPC? Eu ia tentar tampar com a mão aqui, para vocês não verem a fórmula, mas vocês não estão atrás de mim, não tem sentido. Mas eu vou apagar rapidinho, vocês não viram como calcula. Vamos lá, só pela fórmula do custo por X, como que você calcularia esse clique? Pensa aí. O X vai ser substituído por 50, já que 50 é o valor do X, 50 é a variável dessa fórmula. Lembra? O X representa sempre uma variável. Então, aqui não é custo por X, aqui é custo por cliques, nessa fórmula que a gente está abordando agora. Então, vai ser 100 dividido por 50, que dá 2. O que esse 2 representa? O que é 2? Sempre que for custo por qualquer coisa, qualquer evento, qualquer ação dentro do seu site, a métrica final também vai ter dinheiro. Toda vez que uma métrica da fórmula tiver dinheiro no meio, a métrica final também vai ter dinheiro. Então, o ROAS, tirando ROAS e ROI, né? O ROAS e o ROI são um caso à parte. Mas enfim, essas métricas de custo, se tem reais, se tem alguma moeda
antes, necessariamente precisa ter uma moeda depois também, entendeu? Então, esse 2, a gente entendeu que é R$2, é o tanto que eu paguei no meu clique, entendeu? É o cálculo que foi feito. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, se a gente tem aqui o valor de X, é 50 nesse caso, a gente pagou R$2 no clique nesse período. O que é o CTR? CTR a gente ouve muito falar, né? Eu acredito que o CTR, dentro aí do universo do tráfego, ele seja muito superestimado. Eu acho que as pessoas dão muito valor para ele, sendo que muitas vezes ele não simboliza nada na sua campanha. E muitas vezes ele pode simbolizar também. Mas enfim, a fórmula do CTR é um pouco mais específica. Você vai calcular cliques por impressões. Então, ó, nessa fórmula que a gente tem, eu tive 50 cliques, nesse exemplo hipotético. Ao mesmo tempo em que eu tive... Não foram 1.500. Ao mesmo tempo em que eu tive 4.000 impressões, certo? Então, ó, faz aí na sua calculadora. Quanto que é 50 dividido por 4.000? É para fazer, não é para olhar para mim, não. Você deve ter dado um valor aí de 0,03333. É uma dízima, certo? Ah, não. Ah, eu fiz o cálculo errado. Fiz o cálculo errado, gente. Deve ter dado um valor aí na sua calculadora de 0,0125. É que eu tinha feito esses valores baseado num outro exemplo, só que eu percebi que não estava muito fácil de entender, os números não estavam tão redondos. Enfim, deu um valor aí, ó, de 0,0125. Isso aqui, se você for ver na sua fonte de tráfego, não é esse o CTR. Acontece que você precisa fazer vezes 100 esse número, entendeu? Então você vai calcular primeiro os cliques dividido pelas impressões, depois você vai fazer multiplicado por 100, entendeu? Então, ó, esse valor que deu 0,0125 vezes 100 vai dar 1,25. Então, o meu CTR, nesse fim das contas aqui, foi de 1,25%, entendeu? Se você não faz esse vezes 100, fica um número muito pequeno e ele não vai representar o seu CTR original, entendeu? Eu devo ter dificultado um pouco o seu entendimento nisso aqui por causa da confusão dos números, mas observa aqui a fórmula final que você vai entender. O CTR é um pouquinho mais difícil de calcular, mas é isso aqui a fórmula dele, ó. Cliques divididos por impressões, aí isso você faz essa conta separada, ela vem primeiro e isso é importante, aí depois você faz o resultado dessa conta vezes 100, entendeu? Aí vai dar um resultado. E esse resultado ele vem em porcentagem, beleza? CTR sempre vai vir em porcentagem. Por quê? Porque a tradução do CTR, o nome dele é taxa de cliques no link por impressões. Então, toda vez que for taxa de qualidade do anúncio, no Google Ads a gente vê, taxa de relevância, taxa de retenção, qualquer tipo de taxa sempre vai ser em porcentagem. Porque fala de um número relativo ao total. Sempre que fizer essa comparação com o 100%, com o total, o número dessa métrica vai vir em porcentagem, entendeu? Então, tenta associar na sua cabeça taxa a porcentagem. Sempre vai ser isso, taxa a porcentagem. Custo, dinheiro, moeda, real, beleza? O CPM eu coloquei aqui, ó, ele é uma métrica aqui das impressões, das aparências, mas é porque é muito importante ele também, ó. Não estou dizendo que ele é muito importante para você otimizar uma campanha, não é isso. Estou dizendo que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior para ele, porque ele tem uma fórmula um pouquinho mais complexa, entendeu? Ele sim, ele vai seguir aqui, ó, aquela fórmula que a gente tinha falado, custo por X. Só que o X aqui, ó, é 1.000 impressões. Então, nesse nosso cenário, a gente teve 4.000 impressões. Foram 4 conjuntos de 1.000 impressões. Se eu tivesse aqui 16.000 impressões, seriam 16 conjuntos de 1.000 impressões, entendeu? São 16 bloquinhos de 1.000 impressões. O problema dessa fórmula aqui é que ela vai te deixar muito confuso se você for uma pessoa que tem dificuldade em matemática quando vier um número quebrado. E geralmente vem um número quebrado. É um evento muito raro quando o número de impressões fica fixo num número redondo. Entendeu? Então, ao invés de 4.000, você geralmente vai ter 4.732, por exemplo. É muito mais provável esses números quebrados do que o redondo. Então, essa fórmula aqui vai te dar um número quebrado.
Se algum dos seus números vier quebrado, tanto o seu valor gasto quanto as suas impressões, a probabilidade é que o resultado final venha quebrado. Então, assim, eu recomendo que você use essa primeira fórmula aqui, beleza? Essa primeira fórmula é a que você deve usar para simplificar. Se por um acaso você não está conseguindo, você pode tentar fazer nessa fórmula aqui, ó. É uma fórmula alternativa que eu criei para você. Então você vai fazer valor gasto dividido por impressões e aí você faz vezes 1000 depois, beleza? Mas ó, trabalha com essa aqui, é a mais fácil. Aí, ó, no nosso CPM, deixa eu mudar aqui para não confundir ninguém. Estou tentando mastigar esse conteúdo para todo mundo. Então, nesse CPM aqui, ó, eu tive R$100 investidos e 4.000 impressões. Então, vamos dividir. Quanto foi o gasto? R$100, certo? Quanto foram as 1.000 impressões que eu tive? 4. Foram 4.000 impressões. Então, ó, 100 dividido por 4, 25. A cada 1.000 impressões que eu tive, a cada 1.000 vezes que eu apareci com os meus anúncios, eu tive que pagar, em média, R$25. Beleza? Passamos aqui dessas aqui. Vamos para as métricas de receita. As métricas que estão em azul. ROAS e ROI. Isso aqui é definitivo. Eu nunca mais vou ouvir falar em ROAS e ROI com confusão, porque muitas pessoas têm dificuldade nessas fórmulas, eu também tinha. Se você pesquisar aqui no Google, você vai encontrar diversos artigos explicando fórmulas que não são corretas, não estão corretas, entendeu? Essa aqui é a fórmula original do ROAS, tá? Você vai pegar o tanto de dinheiro que você conseguiu dos seus anúncios e você vai dividir pelo tanto que você injetou em tráfego. Então, ó, suponhamos que eu consegui R$500 de retorno. Eu vou dividir esses R$500 por 100, que foi o tanto que eu investi lá em cima, ó, valor gasto. E aí o meu ROAS vai ser 5. Lembre-se, essa métrica não é porque tinha dinheiro aqui, e dinheiro também nas duas, né, que é receita e valor gasto, que vai ter dinheiro no ROAS. O ROAS ele é só um multiplicador, o ROAS ele não vem nem em porcentagem e nem em reais, ele não vem em moeda, ele vem em vírgula só. Vai ser tipo 5,60, 7... Se o seu ROAS está absurdo, ele chegou a R$60, significa que você teve compras a um custo muito barato. Ou talvez o produto que você vende ele tem um ticket muito alto, entendeu? Por exemplo, se eu vendo camisas de R$10 e eu pago R$2 nessa venda, eu não vou ter um ROAS muito absurdo, entendeu? Eu vou ter um ROAS assim razoável. Agora, se eu vendo um produto e eu tenho que pagar R$100 em média para vender ele, só que o preço dele é R$3.500, o meu ROAS vai ser absurdo, vai ser maior do que 30, entendeu? Então não se foca no ROAS se ele não for o foco do seu negócio. Geralmente, pessoas que vendem um produto de ticket médio alto vai ter ROAS alto, então ele não é uma métrica primária das primárias, assim, as mais importantes, entendeu? O ROAS, ele é uma métrica primária sempre, mais focado quando você tem um e-commerce de negócios pequenos, entendeu? Que o produto ele não tem um ticket médio tão absurdo, sacou? Tem outras métricas que você tem que analisar no e-commerce que vêm acima do ROAS, não desconsiderando ele. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis explicar. Qual é a fórmula do ROI? O ROI ele vai ser sempre menor do que o ROAS, porque o ROI a gente vai reduzir o custo antes de dividir pelo custo. Então, ó, se eu ganhei R$500 nesses anúncios que eu fiz nesse período, eu vou ter que diminuir pelo valor gasto. Então vai ser 500 menos 100. Isso aqui, ó, vai dar 400. Só que esses 400 não é o resultado final. Eu vou ter que dividir ele pelo valor investido, que foi R$100. Então vai ser 400 dividido por 100, que vai dar 4. Percebe? Ó, 4 é menor do que 5. 5 é o meu ROAS, 4 é o meu ROI. Enfim, tá aqui. Você vai ter 14 dias para observar todas essas fórmulas, para você aprender tudo e para você pegar esse pilar aqui, ó. Esse pilar é o mais importante de todos. Se você tiver ficado com dificuldade, volta na aula. Beleza, agora eu já entendi as fórmulas matemáticas das métricas. Já estou pronto para avançar. Vamos ver o que cada uma começa a representar e o que cada conhecimento desse que eu acabei de passar vale. Vamos lá, relação das métricas. Lê esse texto aqui junto comigo. Existem métricas que são autoexplicativas.
Quando temos na nossa frente 1.000 de alcance, sabemos que os nossos anúncios alcançaram 1.000 pessoas diferentes num determinado período. Uma métrica autoexplicativa seria, por exemplo, cliques. Não tenho que explicar sobre cliques, foram 50 cliques, acabou ali, é autoexplicativo, entendeu? Agora, porém, existem algumas métricas que falam sobre a relação de duas ou mais métricas, como nós vimos no caso do CTR. E existem métricas que falam sobre a relação de outras métricas e sobre fatores que não estão disponíveis nas fontes de tráfego. Então, ó, saca só. O CTR, por exemplo, que eu usei aqui como exemplo, ele fala sobre o quê? Cliques e impressões. O CTR ele é calculado a partir de outras duas métricas, entendeu? Então ele não é uma métrica autoexplicativa, ele depende de outros dois resultados para ele existir. Então, ó, saca só, o CPM é a relação do valor gasto e das impressões, o CPC é a relação do valor gasto e dos cliques, e o CPA, ele vai ser o valor gasto e ele vai ser a relação do valor gasto e de qualquer outra coisa que você quiser. Aí eu coloquei aqui, ó, carrinho, compra, lead, checkout, evento personalizado, outro evento personalizado, né, que compra é diferente de compra realizada. Então o CPA, ele vai ser relação de dinheiro com ação, sempre. O CTR, impressões e cliques, custo por visualização de vídeo, valor gasto e visualização de vídeo, e o ROAS e ROI vai ser a relação de valor gasto e receita. Nessa parte aqui eu não vou me aprofundar, eu só quero te introduzir o conceito dessas métricas que são relacionadas com outras métricas e das métricas que são relacionadas com outros fatores, não só outras métricas. Saca só, na prática... Filha da puta, velho. É muito conteúdo, acabei me enrolando aqui. Filha da puta. Beleza, eu já consegui entender as fórmulas matemáticas das métricas. Agora o que eu consigo fazer com esse conhecimento? Saca só, lê esse texto aqui que eu escrevi para você. Existem métricas que são autoexplicativas. Quando a gente tem na nossa frente 1.000 de alcance, sabemos que os nossos anúncios alcançaram 1.000 pessoas diferentes num determinado período. Quando a gente vê aqui, ó, na nossa tabela 50 cliques, acaba ali. A gente sabe que teve 50 cliques. Morreu ali essa informação, não precisa de mais complementos para essa informação ter o seu conteúdo completo. Agora, existem algumas métricas que falam sobre a relação de duas ou mais métricas, como nós vimos no caso do CTR. Então, ó, o CTR ele vai estar falando de cliques e impressões. Ele não é uma métrica em si, ele é a relação de outras duas métricas, entendeu? E agora também existem métricas que falam da relação de outras métricas e falam também sobre fatores que não estão disponíveis nas fontes de tráfego. Então, saca só. Vê aqui comigo algumas métricas que falam sobre outras métricas. Custo por 1.000 impressões, custo por clique, custo por visualização de vídeo, custo por qualquer ação. Ação pode ser compra, carrinho, lead. Toda vez que for custo por X, que nem a gente tinha visto anteriormente na fórmula, vai ser a relação de valor gasto e X. Esse X pode representar qualquer ação. Pode representar lead, carrinho, compra, evento personalizado, custo por mensagem, o que você quiser. Qualquer custo vai ser custo, valor gasto, por ação. Ação você determina. O ROAS e o ROI vai ser a relação de valor gasto e receita, e CTR vai ser a relação de impressões e cliques. Tem outras métricas que eu poderia ter colocado aqui? Tem, mas a maior parte delas vai ser custo por alguma coisa. Então tá tudo dentro de CPA, entendeu? Agora, como que funcionam essas métricas que eu tinha falado, que são aquelas métricas que falam sobre outras métricas e outros fatores? Então, a gente vai ter aqui, ó, a métrica de retenção e as métricas de compra. Tudo isso aqui é relacionado à compra, ó. Custo por compra, ROAS e ROI. Nossa, mas você tinha acabado de falar que ROAS e ROI tá ali em cima, ó. São métricas que falam sobre outras métricas. Já já você vai entender o conceito do porquê que eu expliquei, do porquê que eu coloquei elas em ambas. Mas interprete todas essas aqui como compra. Eventos de receita. Eventos que trazem dinheiro para você. Beleza? Então, ó, saca só. Como que eu analiso a métrica de retenção do meu site? Você tem a ferramenta do Google Analytics. Se você não tiver instalado o Google Analytics no seu site ainda, você está perdendo muito, mas muito recurso
que você vai poder usar um dia para otimizar suas campanhas e para você trabalhar principalmente no Google Ads. Então, logo que você terminar essa aula aqui, você vai lá baixar, você vai instalar o Google Analytics imediatamente, beleza? Minha recomendação aí do dia para você. Então, ó, logo que você acessa o painel do Google Analytics, deixa eu entrar aqui no meu. Você vai ter 3 informações: duração da sessão, o número de usuários, no período que ele está analisando, e taxa de rejeição. Então, ó, saca só. Essa interface inicial do Analytics. A taxa de rejeição, eu deixei um link aqui para você acessar, para você entender melhor o que ela representa. O número de usuários, não tem nem o que falar, né? É o alcance. O número de sessões é o número de vezes que as pessoas entraram no seu site. Então significa que dessas 161, algumas pessoas entraram mais vezes no meu site, por isso que tem mais sessões do que usuários. E a duração da sessão não precisa nem explicar, certo? É o tanto que as pessoas ficam em média no meu site. Se uma pessoa fica 25 minutos e as outras ficam 25 segundos, é lógico, vai ser um valor médio entre esses dois. A duração da sessão pode ser perigosa, porque eventualmente tem pessoas que chegam no seu site e esquecem o dispositivo aberto, deixam lá até o notebook acabar a bateria. Essas coisas acontecem, mas isso aqui é um valor bom para você pegar, beleza? Então, ó, como que a gente mede a retenção? A gente não consegue ver a retenção dentro das fontes de tráfego. Até consegue, dependendo da fonte, mas eu recomendo que você faça pelo Google Analytics, porque eu amo o Google Analytics, cara. É uma ferramenta muito boa e, inclusive, ela é gratuita. E eu acho que você deveria se familiarizar nela o mais rápido possível. É impossível você ir para 2022, já a gente vai estar virando ano, sem saber Google Analytics. O mercado de tráfego ele está demandando isso para você, mais uma necessidade hoje em dia. Então, são essas coisas aqui, métrica de retenção. Agora, as métricas de receita, o que elas falam? Na prática, o que elas têm a ver? Então, ó, saca só, quando você vê o painel de métricas, você não vai ver só valor investido e ação, compra, carrinho. Você não vai ver apenas isso. Porque é o seguinte, se o seu produto ele tem um preço absurdo dentro do mercado que você está inserido, suponhamos, eu vendo uma camisa que qualquer outra loja vende por R$10, eu vendo por R$300 na minha loja, então é óbvio que o meu custo por compra vai estar muito caro. Ou vai estar zerado, né? Porque eu posso investir R$1.000 e não vou ter nenhuma venda, talvez, dependendo do caso. Então, o preço, ele não está dentro da fonte de tráfego, mas ele é um fator que determina no tanto que você vai vender. Ele é um fator que determina o seu CPA, o seu custo por compra. Entendeu? E todas essas coisas aqui também dependem. Ó. No e-commerce, você vai ter o frete e o tempo de entrega. Por exemplo, pode ser que se o seu tempo de entrega, a sua empresa fica sediada num estado muito longe de onde ela costuma vender, pode ser que isso faça com que as pessoas se desencorajem a comprar no seu site. Entendeu? Pode ser que o frete está muito caro, você tem uma empresa lá no norte e quem compra está no sudeste, ou vice-versa, entendeu? Então tem esses fatores. Para você que está dentro do mercado de infoproduto ou você faz lançamentos de curso, esses dois aqui, ó, eles falam diretamente sobre a sua venda. Se você tem um expert que a didática dele não é atraente, ele fala meio travado e não se sente afim na frente das câmeras, provavelmente ele não vai se destacar tanto, entendeu? Agora, se você tem um expert que tem uma didática mais ou menos, mas o conteúdo dele é épico, ele está trazendo um conteúdo que é muito bom, então talvez ele consiga ter um destaque. O ideal é que você tenha uma boa didática e um bom conteúdo, entendeu? Não adianta nada eu ensinar emagrecimento e falar para as pessoas, olha, para emagrecer você precisa ter menos calorias do que... como que é mesmo? Eu até esqueci. Você precisa gastar mais calorias do que você ingere, é isso. Isso, dentro do ensinamento de emagrecimento, por mais que seja necessário você saber disso quando você quer emagrecer, já é batido, entendeu? Então é esse tipo de conteúdo, é você saber ou diferenciar a sua didática, ou você trazer conteúdos de uma forma que ninguém trouxe. Você trazer novos conteúdos, inclusive, entendeu? Então esses outros aqui, eles vão estar falando sobre tanto infoproduto quanto e-commerce. Qualidade do produto. Não adianta nada você ter uma didática boa, você ter ótimos conteúdos e aquele seu treinamento, que é o seu conteúdo pago, é horrível. Entendeu? Não adianta nada. Não adianta também você ter um site sem SSL, as pessoas não vão sentir confiabilidade, entendeu?
E aí a confiabilidade está muito relacionada aos depoimentos. As pessoas chegam no seu site, compram o seu produto, não gostaram do que elas chegaram, não gostaram do que elas acessaram, entendeu? Então, depoimento conta muito também. Qualidade do site, eu já vou falar dela aqui para frente. Qualidade da oferta, também vou falar aqui para frente. E sincronia das ofertas, também vou falar aqui para frente. Outras duas coisas que influenciam bastante nos seus resultados é o atendimento influencia bastante, e um pouco a identidade. É meio chato quando você está navegando e você vê um criativo vermelho com uma fonte Arial e Montserrat, e aí você chega no site, você vê uma fonte totalmente diferente, com uma cor totalmente diferente daquela que você viu naquele criativo. Ninguém se sente confortável. Traz uma sensação de que você foi direcionado para o link errado, entendeu? Traz a sensação de que o anunciante fez alguma cagada, entendeu? Então, essa identidade, essa sincronia de identidade visual entre os seus multicanais, ela é muito importante. Entre o seu criativo, entre o e-mail que você manda, entre os seus conteúdos, entre os seus vídeos gratuitos, entendeu? Entre a logo da sua marca. Enfim, eu já tenho muitos conteúdos falando sobre identidade visual. Vamos lá. O que representa a qualidade da oferta? Ó, eu coloquei aqui um asterisco. Qualidade do site, inclusive, falei errado. Qualidade do site, o que ela representa? Vamos lá, as coisas que definem a qualidade do seu site são várias. Se ele vai ser ranqueado no Google, enfim, várias coisas. Mas alguns itens que eu coloquei aqui para você prestar atenção é carregamento, se ele tem um carregamento rápido, isso importa muito, linguagem, a identidade visual e funcionalidades dos botões e impressão que fica para o público. Vamos lá, a linguagem. Se eu catar e tentar vender para um público que está ali no Alphaville, eu não sei se você conhece o Alphaville, mas é uma microcidade, é um bairro muito rico aqui de São Paulo, é classe AAA, sabe? Se eu tentar me comunicar com esse tipo de público para vender produtos de moda, eu vou ter que ter uma linguagem muito culta. Eu posso eventualmente fazer brincadeiras, mandar um emoji no atendimento? Posso, mas eu não vou poder cometer um erro de português. Agora, se eu for vender para um público jovem, de 13 anos, que vai pedir para o pai e para a mãe para comprar o produto online, para chegar na casa dele, sabe? Um público que não tem toda essa demanda de normas cultas e tudo mais, talvez seria até um erro eu inserir essas normas cultas, porque eles não iriam entender, entendeu? Não está dentro do universo de comunicação deles, sacou? Então você precisa ver se a sua comunicação vai ser informal ou formal, se você tem uma empresa que dá margem para um atendimento personalizado ou não, se é tudo um script meio sério, e se a sua escrita está adequada para o seu público, como eu acabei de explicar. Identidade visual. Também acabei de explicar sobre a questão dos multicanais e a impressão que fica para o público. É um resultado de tudo isso, entendeu? Tem que ter você tem que ter um site que a pessoa entre e ela se sente confortável, saca? Senão, dificilmente você vai conseguir vender e ter, assim, um resultado satisfatório dentro do marketing. Isso é uma recomendação que qualquer pessoa faria. Qualidade da oferta. Cara, não tem muito o que escrever, eu nem coloquei itens aqui. Não adianta nada você ter ali um baita de um site, você ter ali pessoas que gostam do que você ensina, você tem um preço legal, sendo que o que você está oferecendo, né, às vezes o seu produto ele é bom, só que a oferta que você está fazendo, ela não é atrativa, entendeu? Uma das coisas que eu exploro muito é o marketing de sinceridade, entendeu? Eu gosto muito de ser transparente com vocês nos meus vídeos. Eu ainda não tenho recurso comunidade no meu canal, só libera depois de 1000 inscritos, eu tô com 630 nesse momento aqui. O recurso de comunidade é um bom recurso para me aproximar de vocês, então eu vou colocar algumas enquetes aqui no YouTube e vocês respondem. Quando vocês estiverem navegando no YouTube, vai aparecer, né? Aí vocês podem falar o que vocês acham, o tema da próxima aula, coisa desse gênero. Lá no Instagram, eu tenho as enquetes, as pessoas interagem comigo. E eu sempre sou muito honesto. Outro dia, eu abri uma caixinha de pergunta, né? Para as pessoas me darem sugestões de stories, porque eu sempre fico perdido para gravar stories. E aí um rapaz veio me falar, cara, stories é vida pessoal, velho. As pessoas querem saber quem você é. Eu peguei e respondi para ele. Eu cheguei a postar até o stories. Falei, cara, eu não acho que a minha rotina seja interessante o suficiente para eu mostrar isso para os outros. Entendeu? E o que eu quero dizer com tudo isso? Mano, o gatilho da sinceridade, ele é suficiente para você não fazer uma página de venda. A gente vê isso, por exemplo, no Pedro Sobral. O Pedro, ele não tem uma página para a comunidade Sobral.
Só que é um produto que muitas pessoas falam. Ele já é um produto com posicionamento absurdo dentro do mercado. Ele tem tudo isso daqui muito bem correspondido. E a oferta dele não é porque ele não tem uma baita de uma página de venda, em que ele teve que pagar 30 mil reais para um desenvolvedor fazer, que a oferta dele está mal desenvolvida. A oferta dele está bem resolvida, e desenvolvida, aliás, porque nas aulas ele traz o gatilho da sinceridade. Ele sempre fala, cara, o meu produto é isso aqui, ouve das pessoas falando, você não precisa ouvir de mim. E é isso, cara, meu produto é bom, não preciso ficar te convencendo. É isso, ele é o melhor estudo de caso pra gente ver. Agora, ao mesmo tempo, você vai ter pessoas que têm uma oferta muito ridícula, ruim, uma página muito ruim, a pessoa não promove o produto dela, ela não tem tanto posicionamento, mas o conteúdo tá absurdo, entendeu? Então eu acredito que a melhor ocasião seria você tentar trazer um equilíbrio, ser um híbrido dos dois. Ser bom na sua oferta, trazer gatilhos para as pessoas, trazer a água na boca para ela e também trazer um baita de um produto. Na minha visão de conteudista, eu acredito que seja mais importante o conteúdo e o produto do que a oferta, entendeu? Eu acredito que a oferta ela vem depois do seu conteúdo gratuito, do que você oferece para as pessoas, né, do seu atendimento, essas coisas, e do seu produto final, do que a oferta. Ela vem depois desses dois. Sincronia das ofertas. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, o que é apresentado no criativo? Quando a pessoa está rodando e ela vê o seu anúncio. Aparece X. O que aparece? O que ela encontra quando ela chega no seu site? Tem que ser X também. Tem que ser a mesma coisa que ela encontrou quando ela viu o seu criativo, entendeu? Ou quando ela viu aquela promoção nos stories, sacou? E aqui entra também a questão de identidade visual, que falei dos multicanais e daquelas coisas. Aqui o link do artigo em que explica sobre taxa de rejeição. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Ó. Uma taxa de rejeição alta no meu site é ruim? Depende. Se o sucesso do seu site depende da visualização de mais de uma página pelos usuários, a resposta é sim. Por exemplo, se a sua página inicial for a porta de entrada para o restante do site, por exemplo, artigos de notícia, páginas de produto e processo de checkout, e uma alta porcentagem dos usuários visualizar somente essa página, uma taxa de rejeição alta será indesejável. Ou seja, toda vez que você tem um e-commerce, você tem uma página em que as pessoas chegam, mas elas não continuam navegando até chegar no final, ter uma taxa de rejeição muito alta é ruim. Afinal, você quer que aquelas pessoas continuem no seu site. A taxa de rejeição, tá aqui a explicação dela. É uma seção de página única no seu site. Lê a explicação completa que você vai entender melhor. Não é o foco dessa aula. Agora, é a parte mais épica dessa aula. É a parte que originou... Oh, meu Deus! É a parte que originou esse título. Porque até então, eu estou só explicando conceitos técnicos de métricas. Eu vou explicar aqui, agora, conceitos práticos. O que cada métrica dessa significa quando você vai otimizar uma campanha. Lembrando, o foco dessa aula não é a otimização de campanha, mas eu vou explicar aqui o que você deve mais ou menos fazer, beleza? Então, ó, lê comigo esse texto. Beleza, eu entendi a função das métricas autossuficientes, das métricas calculadoras e das métricas finais. O que fazer agora, com todo esse conhecimento? Métricas autossuficientes já expliquei o que é, calculadoras já expliquei o que é, e finais também já expliquei o que é. Saca só, na prática, cada métrica a seguir se refere aos seguintes fatores. Fatores podem ser métricas ou não. Em ordem hierárquica, tá? Muito importante. Então, ó, esse aqui é o mais importante, esse é o segundo mais importante e esse é o terceiro mais importante. E assim por diante. Então, ó, o CPM. O que você tem que mudar para o seu CPM mudar também? Você vai mudar a abrangência do público, primeiro de tudo. Se você está tentando vender só para quem tem interesse em Pinterest Ads, eu faço isso. Eu experimentei isso aqui no Google Ads. Esse público é muito pequeno ainda. Se você for ver, o volume de pesquisas nos últimos dias não é tão grande. As pessoas estão muito mais interessadas em fazer anúncios no Facebook e no Google do que no Pinterest. Então, se eu trouxer um público só de Pinterest Ads e não colocar outros públicos um pouco mais amplos, o meu CPM vai estar muito caro. Depois, mesmo quando você tem um público que é um pouco mais abrangente, mas ele não perde a sua qualidade, isso é muito importante, a gente pode fazer no futuro uma aula sobre segmentação e qualidade de público, enfim. Depois de tudo isso vem a estratégia de lance e o tanto que você está disposto a pagar nos leilões. Eu tenho também outras aulas explicando estratégias de lance, você pode conferir.
E depois das estratégias e da abrangência daquele público, vem a qualificação do criativo e não qualidade, beleza? Qualificação eu quero dizer o tanto que aquele criativo é bom para aquele público. Saca só, teve uma vez, no aniversário de namoro de 1 ano com a minha namorada, eu já contei essa história aqui no meu canal. Eu fiz um anúncio em que eu coloquei uma raposa, aí eu coloquei a segmentação no bairro dela para mulheres de 23 a 25 anos, né? Que ela estava fazendo aniversário, então não queria que algum bug eventualmente acontecesse. E esse meu criativo, eu coloquei, quer saber como ser uma raposa de sucesso? Clique no Saiba Mais. Aí era uma montagem totalmente mal feita, com uma péssima qualidade, e no rosto da raposa tinha o rosto dela, que isso aí é uma piada interna nossa, né? E esse anúncio, ele apareceu para 1.800 pessoas, a um custo ridículo, foi um custo muito barato. Então, ó, pode ser que o seu criativo ele esteja aparecendo para muitas pessoas. Só que isso não significa que para aquele público que ele foi inserido e para os lances que você está disposto a pagar, ele está qualificado. Se você tem um anúncio que está muito bem qualificado e as fontes de tráfego identificam que você provavelmente vai ter resultados, a tendência é que o seu CPM abaixe, porque você vai estar pegando aquele público mais refinado. Quando você pega um público refúgio, que são aqueles públicos que não compram, são os públicos que os outros anunciantes, os seus concorrentes não têm interesse, então significa que o seu CPM provavelmente vai ser maior, entendeu? Eu não estou dizendo que existe uma relação direta necessariamente, é só uma regra que costuma acontecer, entendeu? Mas não é uma regra absoluta, presta atenção nisso. CTR, ele vai falar da qualidade da proposta, depois da qualidade do criativo, depois da qualidade do público em que foi inserido e depois da qualidade dos lances. Esses 3 aqui eu ranquearia eles 3 como... Quer dizer, esses 2 eu ranquearia eles 2 como no mesmo lugar, entendeu? Eu nem vou colocar aqui, ó, vou colocar traço. Porque eu posso ter um criativo muito bom convidando você para participar das minhas aulas de Pinterest. Mas se eu colocar isso aqui num público de moda... E daí? Então não vai ter nada. Ao mesmo tempo que eu posso pegar um público de Pinterest muito bom, muito bem segmentado, e eu colocar um criativo de moda. Então esses 2 eles têm o mesmo peso aqui nessa relação do CTR. Por que qualidade da proposta vem antes? Porque é o seguinte, não adianta nada eu ter um baita de um criativo para público de Pinterest Ads e eu ter uma baita de uma segmentação de Pinterest Ads, sendo que o que eu estou chamando para as pessoas é cadastre-se nas minhas aulas gratuitas e pague R$10 para mim. Essa qualidade, essa proposta que eu estou fazendo para a pessoa não faz sentido. A pessoa não vai gostar, entendeu? Então ela vem antes de tudo. E aqui a gente pode estender. Se a proposta de compra do seu e-commerce, ela tá, sei lá, compre agora o nosso produto aqui por R$200 e esse produto é vendido a R$10, então tá uma péssima qualidade de proposta, entendeu? Você pode ter o melhor criativo do mundo, você pode ter a melhor qualidade de público do mundo. Não vai adiantar, sacou? A gente tem casos extremos, drops que pô, o cara pega, faz 1 milhão, faz 100 mil reais e depois some e o produto é ruim, só que ele fez um tráfego muito bem feito. Tudo baseado na oferta, tudo baseado numa proposta ridícula, sim, mas são exceções. E depois vem a qualidade dos lances, né? Lembre-se que assim, se você tem tudo bem feito, tudo bem alinhado, você ainda vai ter que pagar leilões um pouco caros, porque os seus concorrentes vão estar dispostos, considere isso uma regra. Sempre, em qualquer fonte de tráfego, você vai ter concorrentes que estão dispostos a brigar. Eles estão dispostos a catar, colocar água na nuca, dar tapa na cara para ir para a guerra. E vai pagar caro para conseguir aquele cliente que está afim de comprar na sua loja. É assim que o mercado competitivo funciona. Então lembre-se de pagar lances caros. Beleza? Custo por visualização de 95%. Isso aqui ó, vai falar desses 3 em ordem. O tanto que aquele seu criativo é bom para aquele público e o tanto dos lances que você está pagando, né? Você pode ter um criativo muito bom e está pagando lances caros, vai pegar o público não tão desejado. Retenção. Fala sobre aquilo ali que a gente tinha falado, né? Qualidade dos cliques, qualidade do site, qualidade das ofertas e sincronia das ofertas. Então, ó, saca só. Se eu tenho aqui vários cliques nos meus anúncios, se eu tenho várias pessoas que também conhecem o meu site a partir de buscas orgânicas, isso não significa que são cliques qualificados, entendeu? Se você tem aqui leilões, você está pagando caro nos leilões, você tem lances muito caros e você tem criativos explicativos, bem feitos, então esses cliques, a probabilidade é que eles sejam qualificados.
Beleza, já podemos partir para as duas próximas métricas, né? Para os outros próximos fatores. Você vai ter a qualidade do site, como eu expliquei, carregamento e tudo mais, e aí a sincronia e qualidade das ofertas, entendeu? Aqui não tem muito o que explicar, eu já expliquei o que representa cada uma. Agora, ó, como que a gente vê a métrica das compras? As métricas das compras, elas se referem a tudo o que foi citado nesse material. Tudo. Vai ter então aqui, ó, tempo de entrega, conteúdo, qualidade de tal, qualidade de X, confiabilidade, preço, produto e todas essas coisas. O tanto de vendas que você vai fazer, né? Ou seja, custo por compra, custo por venda, número de vendas, ROAS e todas essas métricas relacionadas à receita, relacionadas a compras, elas dependem de todas as coisas. Não dependem apenas do serviço de tráfego. Se você é um gestor de tráfego, você está se matando para otimizar uma campanha, aplicando todo o conhecimento que você tem, mas você simplesmente não consegue abaixar o preço, talvez tenham outras coisas além do seu trabalho que precisam ser revistas. Eu constantemente falo isso daqui porque já aconteceu comigo. Não se desespere, você não é um mago, você não faz magia, você é um simples gestor de tráfego que faz coisas que estão dentro do seu alcance. O máximo que você pode fazer, enquanto gestor de tráfego, é dar sugestões para o seu cliente ou para o seu expert, beleza? E aí aqui, ó, a gente vai ter aqueles casos dos ofertistas, como eu falei, esses casos de drops que surgem e somem, pessoas que vendem cursos e aí somem, pessoas que têm uma oferta muito forte e aí beiram as políticas das fontes de tráfego muitas vezes. Você vai ter as pessoas que são conteudistas, que são aquelas que estão cagando para oferta e, sei lá, deixa que o mercado fale. Não é o caso do Pedro Sobral, tá? O Pedro Sobral tem uma oferta muito boa, só que é uma oferta formulada, desenvolvida de forma simples, entendeu? Que é o que eu tinha acabado de explicar. E você vai ter o caso dos híbridos. Eu vou tentar ser um caso híbrido. Eu vou tentar desenvolver uma oferta legal. Só que eu vou explorar muito esse gatilho da sinceridade. Eu vou falar para as pessoas, cara, meu treinamento é muito bom. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser comprar, você vai se arrepender, porque você vai ver os seus colegas comprando esse treinamento, vão falar que é muito do caramba para você e você não vai ter comprado. Você vai ter que esperar a próxima leva. E na próxima leva, pode ser que eu abra por um tempo menor, você pode não ter dinheiro, ou pode ser que eu tenha aumentado o preço. Então, fica na sua decisão. Percebe? Eu vou estar explorando muitos conteúdos, todas as semanas, aulas épicas, sempre eu vou estar trazendo coisas novas para vocês e ao mesmo tempo eu vou tentar desenvolver uma boa oferta. Eu acho que o caminho para você vender bem na internet é desenvolver essa postura híbrida. Ufa! Gente, essa aula aqui demorou bastante. É a aula mais completa que já existiu sobre métricas na história. Mentira, não deve ser, mas é um bom título de aula. E é o seguinte, ó, eu tenho alguns recados para vocês. O material de apoio, ó, tudo isso aqui que está escrito, vocês podem acessar e o link está na descrição. Só que tanto o material de apoio quanto essa aula vão ficar disponíveis por apenas 14 dias. Eu sei que nem todos os meus inscritos acompanham as minhas aulas, então nem todos eles vão conseguir ver esse recado aqui. Mas eu vou começar a tirar todas as minhas aulas que não são essenciais do ar. Então fica ligeiro, baixa elas, dá um jeito aí, ou já se cadastra para você ser priorizado quando eu abrir meu treinamento. Beleza? Todas as pessoas que já tiverem se cadastrado nas minhas listas, eu vou dar uma prioridade quando eu abrir o meu treinamento. Então fica ligeiro, dá os seus pulos aí, baixa esse material de apoio, duplica, sei lá, faz o que você conseguir. Eu só peço que você não fique disponibilizando para as outras pessoas, porque eu tirei do ar, né, cara? Pô, eu conto com o seu apoio. E outras coisas aqui que eu conto contigo, ajude o meu engajamento. Cara, dá um trabalho desgraçado preparar um material desse aqui. E também dá um trabalho preparar material, ensinar tudo o que eu ensino para as pessoas e lidar com todas as outras coisas da minha vida. Então, relacionamento, família, despesas e também cuidar dos meus trabalhos de tráfego. Então é o seguinte, é uma gangorra, é uma dança que é muito difícil de dançar. Então a única coisa que eu te peço é, ajude o meu engajamento. Curta esse vídeo, comente se você gostou, eu aceito muito bem os elogios, se você tiver uma crítica também pode colocar, e se você se sentir à vontade, clique nesse botão de compartilhar. Pega esse link, dá lá para o seu amigo que também faz tráfego, você já vai estar me ajudando muito. Gente, valeu, até semana que vem, espero que eu tenha ajudado muito vocês com essa aula.
E aproveita porque eu vou tirar depois de 14 dias, não ramela. Falou!